A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre todos vocês, queridos irmãos. Muito bem. Já cantamos, louvamos e agora é o momento de nós sermos edificados com a palavra do Senhor, e assim eu desejo, e é a minha oração, que o Senhor edifique a sua vida, a sua fé, através da exposição da palavra do Senhor nesta noite. Para isso eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus, ainda no texto de Filipenses, no capítulo 3, finalzinho do capítulo 3 e o início do capítulo 4. Filipenses capítulo 3. Os irmãos vão acompanhar a leitura que eu farei a partir do versículo 19. A primeira parte eu já preguei numa outra ocasião. Eu quero destacar o ensinamento que nós temos na parte final do capítulo 3. Vou pedir a um diácono bondoso, amoroso, misericordioso, traga mais um copo de água para que a minha garganta resista aqui mais um pouco. Que não seja gelada, porque aí você vai matar seu pastor, né? Então tem que ser água natural. Tá bom? Acompanhe, irmãos, a leitura, atentos e com reverência à palavra do Senhor, que diz assim. Paulo diz: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Leiamos juntos o versículo 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amém. Meus queridos irmãos, esse texto é muito interessante. Por que ele é muito interessante? Porque o apóstolo Paulo fala aqui três verdades, tanto para os descrentes, como também ele fala três verdades para os crentes. Mas eu quero enfatizar, obviamente, nas verdades que ele fala para os cristãos, sem deixar de mostrar para vocês as três verdades que ele fala também com respeito ao descrente, aquele que não crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É muito conhecido um ditado que nós ouvimos e por vezes falamos, que nesta vida a única certeza que se tem é a morte. Nós que cremos na palavra de Deus devemos discordar dessa afirmação, porque ela não é a única verdade que existe, e principalmente para o cristão a verdade vai além da morte. A nossa vida não se resume neste mundo aqui apenas nessa existência da morte. Aqui Paulo fala desse conjunto de três verdades mais três verdades. E ele então repreendendo ali na igreja da cidade de Filipe, pessoas que estavam entre os membros da igreja, que se diziam cristãos, mas que na verdade eram descrentes, e que o apóstolo Paulo vai chamar aquelas pessoas que são membros da igreja, que fazem parte da igreja, que estão envolvidos, muitos deles até estavam envolvidos no ensino, na direção, assumindo o papel de líderes da igreja, na igreja.
E o apóstolo Paulo vai dizer a respeito destas pessoas que eles, na verdade, são inimigos da cruz de Cristo. No versículo 18, Paulo está dizendo isso aí. E o curioso, ou o que estranha, é que Paulo está falando que essas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo não são pessoas que estão fora da igreja. Não são pessoas que declaradamente odeiam os cristãos e odeiam o evangelho. Mas são pessoas que vestem a roupagem de protestantes, de reformados, né? Hoje o nosso contexto, né? Mas na época de discípulos de Jesus Cristo, chamado de cristãos, como nós também somos hoje chamados cristãos. Aquele que segue os ensinamentos de Jesus são os cristãos. E Paulo vai dizer, olha, vocês tais, né, esses tais, um grupo pequeno na igreja, vocês na verdade são inimigos da cruz de Cristo. E Paulo não tem prazer em dizer isso. É triste isso. É triste você ter que dizer a alguém que é membro da igreja, alguém que anda carregando a Bíblia na mão ou debaixo do braço, né? Alguém que afirmou a sua pública profissão de fé e que foi batizado. É triste isso. De dizer, e isso aqui é um tipo de disciplina também do apóstolo Paulo, de dizer para eles, olha, na verdade, esses aí, vocês, não são discípulos de Cristo. Vocês não são cristãos de verdade. Vocês são falsos cristãos. Na verdade, está aí no texto, verso 18. Vocês são inimigos da cruz de Cristo. Por que Paulo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo? Porque a vida deles, o viver deles, testifica isso. O viver de cada um de nós testifica o que há em nós. Testifica o que nós cremos. Manifesta o Deus que nós cremos. A fé que nós temos e em quem nós temos. E o apóstolo Paulo então está dizendo que essas pessoas que embora estejam na igreja e se digam cristãos, ele os declara e denuncia como inimigos da cruz de Cristo. Paulo diz isso simplesmente pelo viver dessas pessoas. Pelo testemunho que essas pessoas dão. Pela maneira como elas evidenciam aquilo que elas creem. E aí nós temos essas três verdades iniciais a respeito desses que são inimigos de Cristo, mas que você já pode tomar essas três verdades, porque estes que Paulo diz que são inimigos da cruz de Cristo, representam os descrentes. E por que nós podemos dizer isso? Porque, pastor, você está dizendo isso? Que essas verdades que Paulo aplica aos inimigos da cruz de Cristo se referem também aos descrentes. Por causa dessas três verdades que ele vai destacar aqui. A respeito dos descrentes, por que Paulo diz que são inimigos de Cristo? Em primeiro lugar, porque Paulo fala a respeito do destino deles. Paulo diz, olha, o versículo 19, o destino deles é a perdição. Ora, você há de pensar diferente? Obviamente que não. É simples. Quem não crê em Jesus, até a criança entende isso, não vai para o céu. Quem não tem fé em Jesus, quem não tem fé na sua palavra, quem não segue os seus ensinamentos, quem não é amigo de Cristo, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando, qual é o destino destes? É o que Paulo está dizendo, a primeira verdade aqui. E essa verdade, ela é aplicada a todo descrente. Eu estou usando o termo descrente a propósito, para separar do crente ou do cristão. Quem não é cristão, verdadeiramente convertido, é um descrente. Descrente em quê? Não é que ele não crê em nada. Ele crê no seu ídolo, ele crê no seu Deus, mas ele não crê em Jesus Cristo. Ele não crê no Evangelho, ele não crê na palavra. E Paulo está dizendo, olha, vocês são inimigos de Cristo. E a primeira verdade é essa. Todo aquele que é inimigo de Cristo, todo aquele que não crê em Cristo, todo aquele que é descrente em Cristo, o fim deles, o destino deles é a perdição. E que perdição é essa que Paulo está dizendo? Aqui Paulo está se referindo, queridos, à perdição eterna.
Aqui Paulo está se referindo à vida após a morte, a continuidade da vida, mas agora no estado eterno. E esse estado eterno, ele é muito interessante, porque ele é real, ele é verdadeiro. E para viver o estado eterno, toda pessoa, todo ser humano passará por uma transformação. Porque o corpo que nós temos hoje, e isso se aplica tanto para o descrente quanto para o crente após a eternidade, ele precisa ter o corpo preparado, transformado, ser uma pessoa preparada para a eternidade. E nós sabemos disso quando nós estudamos a respeito da ressurreição. Quando Cristo vier e estivermos vivos, se estivermos vivos, seremos transformados, e aqueles que estão mortos serão ressuscitados. Por quê? Porque há a exigência de que o nosso corpo seja transformado, ou seja, para estar preparado para viver para sempre. Porque depois desta vida aqui, ninguém mais vai morrer. Depois dessa primeira morte que nós passamos aqui nessa vida temporal, toda pessoa, tanto os que vão para o céu quanto os que vão para o inferno, serão destinados para viver para sempre. É dessa perdição que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, Paulo está dizendo que o destino destes não é a glória celestial. O destino dos inimigos de Cristo, o destino dos descrentes, em primeiro lugar, a primeira verdade para os descrentes é que o destino deles é o sofrimento eterno. Entende? Entende isso? Essa é a primeira verdade. E isso se aplica hoje. E vai ser aplicado até o último dia, e no último dia de maneira visível a todos, no dia do juízo, isso será declarado. Vinde a mim, benditos meu Pai, afastai-vos de mim. Vocês irão para o fogo preparado, para a eternidade, para o sofrimento eterno. Então, há essa necessidade de nós entendermos essa verdade para os descrentes, em primeiro lugar. Qual é a primeira verdade? São 3 verdades. É que quem não crê em Jesus, o destino final deles é a perdição eterna. Porque são inimigos de Cristo aqui, nessa vida temporal. E na vida eterna, ou na eternidade, o destino final destes é a perdição eterna, é o sofrimento eterno. Essa é a primeira verdade para os descrentes. Há uma segunda verdade, porque Paulo está dizendo que eles são inimigos de Cristo, pelo que eles vivem, pela maneira como eles vivem. A segunda verdade é porque tem a ver com o que eles creem. É porque o Deus deles é o ventre. Veja que eu disse para vocês que me refiro aos descrentes, não é porque eles não creem em nada. Todo ser humano crê em alguma coisa, crê em um Deus, crê em um ídolo. Mas são descrentes porque não creem em Jesus Cristo. Porque eles creem no Deus deles. Eles creem num ídolo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O Deus deles é o próprio ventre. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que quem não crê em Jesus, na grande maioria, vai viver para os próprios prazeres dessa vida. Os prazeres dessa vida. E aqui, quando Paulo se refere à palavra ventre, ele está se referindo aos prazeres da carne, ao estômago, né, ao saciar, e aí você pode ampliar, aos prazeres desta vida como um todo. Se entrega à busca de satisfação dos prazeres desta vida. Renega a Deus, renega Cristo, e o seu ídolo, o seu Deus, é o seu ventre. Vive para satisfazer os seus próprios prazeres. São escravos dos prazeres carnais. Esse é o ponto aqui, irmãos. E por isso eles são inimigos de Cristo. Porque ao invés de adorar e servir a Cristo, a Deus, como Senhor, como Salvador das suas vidas, eles servem aos seus próprios prazeres, se entregam ao seu ídolo e servem ao seu Deus. Esta é a segunda verdade. Não vivem para a glória de Deus, mas vivem para glorificar os seus próprios prazeres carnais. Deus condena isso. Isso é um tipo de idolatria. É renegar Deus, é rejeitar Deus e é eleger os prazeres da carne, os prazeres da vida como sendo o seu próprio Deus. Quem não crê em Jesus Cristo vai crer em algum outro Deus.
O destino desses, primeira verdade, é a perdição, destino dos descrentes. A segunda verdade é que o Deus deles não é o Deus das Escrituras, não é o Senhor Jesus Cristo, mas é o seu próprio ventre. É qualquer outro ídolo, qualquer outro Deus, que não é o Deus das Escrituras. Vivem para servir a sua própria natureza pecaminosa e servir, no fundo, ao próprio diabo, ao próprio inimigo das nossas almas, que é Jesus Cristo. Mas ele traz uma terceira verdade, que ele vai dizer, olha, a glória dos descrentes é a sua própria infâmia. É interessante a sequência que Paulo coloca aqui. Ele fala do destino, ele fala do Deus e ele fala da glória. Ou seja, a glória é o resultado final, é o que é colhido. O que eles estão semeando? Eles estão semeando a satisfação dos prazeres. E o que isso vai trazer de resultado para eles? Ele diz, a sua própria infâmia. A infâmia aqui é a vergonha, é o vexame. Todo descrente, todo aquele que vive renegando a sua fé em Jesus Cristo, não submete a sua palavra, no último dia serão envergonhados. No último dia sofrerão vexame, porque terão que colher o fruto da semente que eles lançaram. A palavra de Deus fala muito claramente, né, que o salário do pecado é a morte. E o que o descrente tem a colher não é a vida eterna, mas é a morte eterna. É o sofrimento eterno. Então essa é a terceira verdade que o apóstolo Paulo coloca, que o Paulo apresenta para o que não crê em Deus, não crê em sua palavra. O destino é a perdição, o Deus deles é os próprios prazeres, o seu ventre, e o resultado final, a glória, é a sua vergonha, é o seu vexame, é a sua humilhação. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, a única verdade nesta vida não é a morte, a certeza da morte. Nós estamos vendo aqui 3 verdades imutáveis com relação aos descrentes. Mas eu quero agora destacar para vocês 3 verdades ou 3 certezas imutáveis, as quais nós devemos alimentar, buscar e viver guiados por elas. Porque essas 3 verdades agora é para os crentes. E é interessante o jogo de palavras que Paulo fala aqui, porque o versículo 19, ele fala de 3 verdades para os descrentes. Mas agora, no versículo 20, com muita sabedoria e inteligência, o apóstolo Paulo vai falar de 3 verdades com respeito aos demais da igreja, a maioria, que eram crentes e que precisam conhecer estas verdades para consolar e confortar os seus corações. E aí então ele vai trazer a primeira verdade. Ele diz para os crentes de Filipos, a primeira verdade imutável é que a nossa pátria está nos céus. Irmãos, povo de Deus, que crê em Jesus Cristo, que crê na sua palavra, que é um convertido, um cristão, uma pessoa convertida. Se há uma certeza que você pode e deve ter, guardar no seu coração e na sua mente, é esta primeira certeza, a certeza da sua morada celestial. Aleluia. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele pode e deve desfrutar dessa alegria, dessa certeza de que ele já tem garantido um domicílio celestial. E quem garante isso para nós é o Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante como Paulo trabalha aqui as palavras. Ele disse no versículo 19 que o destino dos descrentes é a perdição. E agora ele diz, o destino dos crentes é o lar celestial. Ele diz, a nossa pátria está nos céus. Isso é interessante porque traz algumas implicações para o cristão que tem e vive por esta certeza.
Como é que vive o descrente? Ele vive em busca dos prazeres deste mundo. Como é que vive o descrente? Ele vive focado neste mundo, nas coisas deste mundo. Ele vive preocupado com as coisas deste mundo aqui. Ele vive preocupado, inclusive, com a sua própria vida, com o risco de perder a sua própria vida. O descrente, ele teme a morte. Ele tem horror ao saber que um dia ele vai morrer. Eu estou falando de maneira geral, aqui. Isso fica evidente para os católicos, velórios, e para nós, os ofícios fúnebres. Há essa distinção, né? Para fazer a distinção entre católico e protestante. Quando você vai presenciar uma cerimônia, se preparando para o sepultamento de alguém que é descrente, há um desespero total, que vai sepultar o seu ente querido, por exemplo, ali. Ou quando um descrente está sofrendo o risco de morrer, há um temor, um terror, porque teme pela sua própria vida. É claro que todos nós tememos, mas o que eu quero dizer é que o crente é diferente. Porque o descrente, ele tem esse desespero todo, porque ele não tem a certeza que ele vai para o lar celestial. O que ele vai encontrar depois da morte é o que lhe causa terror. Por isso há o desespero. Mas para nós cristãos, com base nessa primeira verdade de que a nossa pátria está nos céus, nós então, diferente do descrente, precisamos viver não pensando, não focado nas coisas deste mundo aqui, como se fossem as coisas mais importantes para nós, as coisas mais valiosas para nós. Aquele que vive com a certeza do lar celestial, aquele que vive com a certeza de que a sua pátria, a sua casa, a sua comunidade, o seu povo, é os céus, está junto a Deus, ele não vive pensando só na realidade deste mundo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. O crente, o que crê em Jesus Cristo, por ele ter essa certeza, ele então deve viver a sua vida neste mundo aqui, não só pensando no pão de cada dia, no salário, no emprego, no estudo, na família, nos filhos, mas ele inclusive pensa em tudo isso, mas com uma visão agora do reino de Deus. Ele pensa no salário, mas ele pensa no trabalho para a sua subsistência, mas ele lembra-se: Deus é quem cuida da minha vida, da minha família. Ele pensa: eu preciso trabalhar, eu preciso pedir um aumento. É bom ter um aumento salarial, né? Quero ganhar um pouco mais. Mas ele, por trás disso, ele está confiante, porque ele diz assim: o Senhor é quem dirige e sustenta a minha família. Ele está passando um aperto no trabalho dele, está aperreado lá, né? Trabalhar com ímpio é difícil, né, gente? Quem trabalha aqui em empresa sabe como é que é, né? Trabalhar com descrente é difícil o relacionamento. Então você passa por tribulações ali, por atrito, por angústia. Você fica angustiado. Eu vou deixar esse emprego, eu vou jogar tudo pro alto. Aí ele fala assim, no coração dele: não, mas eu orei e pedi para Deus. Ó a visão do reino, percebe? A visão do reino. Ele ora pelo filho, ele se preocupa pelo filho, fala assim: meu filho está indo para a escola. Senhor, como é difícil esse trânsito na rua, assalto, gente ruim. E ele fica preocupado, mas ele não fica desesperado. Se preocupa com as coisas deste mundo, mas ele vai além. A visão do reino de Deus, a visão celestial. Percebe? Então ele ora e coloca diante do Senhor e diz assim: Senhor, me dá paz no meu coração para que eu confie e descanse no Senhor, que o Senhor vai guardar o meu filho. E eu sei que tudo que acontecer na vida dele tem o propósito do Senhor, tem a direção do Senhor. Então, são implicações, queridos irmãos, que devem ser percebidas na vida de vocês. Se vocês creem no lar celestial, vocês são pessoas que não vivem focada neste mundo temporal, como se a vida de vocês se resumisse a essa realidade: morreu, tudo acabou. Não, vai além. Por quê? Porque o meu endereço eterno não é Avenida Duque de Caxias, 159, apartamento 13A. Esse é o endereço temporal. A
passageiro. E eu tenho falado isso, inclusive, nas minhas orações. Senhor, isso aqui é um endereço temporal. O meu endereço eterno é celestial, junto a Jesus Cristo. Aleluia! E por que eu posso ter essa certeza? Porque Ele me traz essas promessas. Lembra do que Jesus disse? E essa palavra é para você. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Você crê nisso? Você guarda no seu coração e se guia por esta verdade? Então você é uma pessoa que vive mais em paz. Porque você sabe que aqui nessa vida você vai enfrentar enfermidades, lutas, vai morrer. Isso é ruim, isso traz angústia, mas não traz desespero para aquele que tem a certeza de que o seu endereço aqui é passageiro, é temporal. A sua vida aqui é temporal, porque o seu destino é nos céus, na morada celestial. Guarde no seu coração essa primeira verdade, a verdade da certeza da nossa morada celestial. A nossa pátria está nos céus, diz o apóstolo Paulo para aqueles cristãos, mas ele diz para nós hoje aqui também. E nós precisamos receber esse ensinamento com confiança, com alegria, e nos guiarmos por eles. Por ele, né? O primeiro ensinamento aqui, a primeira verdade. Você vai trabalhar amanhã. Talvez o ambiente da sua empresa esteja já desgastado para você. Mas saiba que lá não é eterno. Você não vai trabalhar para sempre lá. Você não vai viver aqui para sempre. O seu lar é na eternidade junto a Jesus Cristo. Guarde no seu coração essa primeira verdade, que é a verdade que a palavra de Deus traz para nós. Mas há uma segunda verdade, uma segunda certeza que nós devemos também guardar, porque é uma certeza imutável, ou seja, não muda. Qual é a segunda verdade, pastor? Você há de concordar com essa segunda verdade que eu vou falar para você. É a certeza da volta do nosso Salvador. Jesus Cristo vai voltar e isso não muda. Isto vai acontecer. Essa palavra é para crente. Viu o que Paulo já falou para o descrente? E nós aqui aguardamos o Salvador como nosso Deus. Paulo disse que o descrente, no contexto de Filipos, o descrente, o Deus dele era o ventre, o Deus deles era o seu próprio ventre, os seus próprios prazeres. O nosso Deus, o nosso Senhor é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então Paulo está dizendo assim, pense no lar celestial. Tenha a sua mente e o seu coração voltado para o lar celestial. Porque é de lá que virá o nosso Salvador. É de lá que aguardamos a volta, a vinda do nosso Salvador. Então essa é a segunda certeza. A certeza de que o Salvador que habita, Ele que é o nosso cabeça, o cabeça da igreja que é Cristo, Ele que habita os céus, Ele virá dos céus para nos buscar. Ainda no versículo 20, essa é a segunda verdade que Paulo diz, de onde também aguardamos o Salvador. E aí ele diz, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Então nós vivemos aqui não obedecendo ao nosso ventre, como o descrente, não obedecendo aos prazeres deste mundo, aos prazeres da carne, aos prazeres dos olhos, seja que tipo for, ou qualquer outro ídolo, qualquer outro Deus. Mas você, como um cristão, como alguém que crê em Jesus Cristo agora, você vive nesta vida aqui obedecendo ao Senhor Jesus Cristo, amando ao Senhor Jesus Cristo, querendo ser parecido com Ele cada vez mais, porque Ele te salvou e Ele também é o Senhor da tua vida. Você crê nos seus ensinamentos, você deseja seguir os seus ensinamentos, e você sabe, por experiência própria, que quando você obedece aos seus ensinamentos, você se torna uma pessoa melhor, um cristão melhor.
Você desfruta de mais alegria com Deus. Você desfruta mais da paz do Senhor. Você se sente mais em paz. Quando você obedece a esse Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, o seu evangelho, você é mais fortalecido para vencer os desejos carnais, as suas fraquezas, como nós tratamos aqui na escola dominical hoje pela manhã. E nós amamos o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nós temos essa certeza. A certeza de que Ele irá voltar para nos buscar. Mas o verdadeiro cristão não tem apenas a certeza. Ele vai mais além. Ele não apenas crê nisso, mas ele está desejando ardentemente que isso aconteça logo. Ele se delicia ao imaginar a volta de Jesus, o encontro dele com Jesus nas alturas. Poder estar na presença do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Você pensa nessas coisas? Você pensa no seu encontro com Jesus Cristo, na volta de Jesus Cristo? Irmãos, esse dia será o dia mais marcante de toda a história da humanidade. A Bíblia descreve a volta de Jesus cercado pelos seus anjos, com trombetas, ao som de trombetas. A Bíblia descreve que ele virá nas alturas e todo olho verá. Todo mundo irá testemunhar a volta de Jesus Cristo. Você não anseia por isso? Você pensa sobre isso? Você reflete e deseja que Jesus volte para nos buscar, para nos dar este prazer, essa alegria de estarmos na sua presença? A Bíblia diz que a volta dele será como o relâmpago. A Bíblia descreve que a volta de Jesus será como o ladrão. O ladrão bate na nossa porta. Com licença, eu posso entrar para pregar algumas coisas aí? A Bíblia diz que se ele batesse na porta do pai de família, o pai de família preparava para receber o ladrão. Jesus Cristo não avisa quando ele vai voltar. Assim como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda, a volta do Filho do Homem, na sua majestade, no seu poder, na sua glória. Você tem alimentado essa certeza, essa esperança da volta do Senhor Jesus Cristo para nos buscar? Essa é a segunda certeza que todo crente deve ter, porque essa certeza ela é imutável. Jesus irá cumprir a sua palavra, ele irá cumprir a sua promessa, irá voltar a este mundo para nos buscar. E nós, assim como os cristãos do primeiro século, devemos estar ansiosos pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja só uma coisa, o cristão que vive esperando a volta de Jesus, ele é um cristão diferenciado. Porque ele não vive pensando só nas coisas deste mundo aqui. Ele vive se preparando, inclusive. Sabe por quê? Quando o crente vive esperançoso da volta de Jesus, olha só, ele vai ter uma fé mais fortalecida, porque ele vai ser motivado a crer cada vez mais em Jesus. Percebe? Faz sentido para você isso? O crente que vive alimentando a esperança da volta de Jesus, e é por isso que eu quero que vocês alimentem a esperança da volta de Jesus, para que vocês tenham mais fé a cada dia. O crente que vive alimentando a esperança da volta de Jesus é o crente que se preocupa em se santificar, porque ele não quer que Jesus volte e ele seja achado em pecado. Ele se preocupa com a sua pureza, com a sua santidade. Ele se prepara para a volta de Jesus Cristo. O crente que se preocupa com a volta de Jesus Cristo, ele se preocupa com seus entes queridos, com seus familiares, com seus amigos, em alertá-los. Ou seja, percebe aqui uma coisa: a pessoa que vive alimentando a volta de Jesus Cristo é alguém que vive com a cabeça, com a mente, além desta realidade. A mente dele está posta na eternidade. Está posta nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Queridos, viva
vivam alimentando essa esperança. A esperança, a certeza de que o Senhor Jesus irá voltar a este mundo para nos buscar. E Ele está ansioso para isso acontecer logo. Sabia disso? O Senhor Jesus também está ansiando a sua volta a este mundo para acolher a sua igreja, para acolher o seu povo, para acolher os seus discípulos, para acolher os seus irmãos. A minha vontade é esta, diz Jesus, que onde eu estou, estejai vós também. Você crê nisso? São as doces palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou tanto, que morreu por nós, que se entregou para que nós pudéssemos viver agora na sua presença. Essa é a segunda certeza, essa é a segunda verdade. Certeza pela qual todo cristão, todo convertido deve guiar-se por ela, deve buscar viver por ela, alimentando a esperança da volta de Jesus Cristo. Mas há uma terceira certeza, que é também para o crente. A certeza de que o seu corpo será transformado. A certeza de que o seu corpo será glorificado, será aperfeiçoado. Meus queridos, no texto aqui, com relação ao descrente, Paulo diz, olha, o destino deles é a perdição. E todos nós sabemos o que acontece com o nosso corpo quando nós morremos nesta vida, neste mundo aqui. Há um processo de decomposição, uma coisa terrível, uma coisa horrível. A criação de Deus sendo consumida, sendo destruída, sendo apodrecida. O nosso ser, o nosso corpo, o nosso eu, enquanto pessoa, enquanto ser humano, fisicamente, após a morte, nós somos consumidos, apodrecidos, destruídos, perdição. Por isso que a morte é tão temível, né? Tão temida por muitas pessoas. Por isso que a morte é tão desagradável. Por isso que a morte ela é tão cruel. Porque além de separar corpo e alma, ela conduz o nosso corpo ao estado de decomposição, de destruição, apodrecimento, uma coisa terrível. Mas há uma promessa para aquele que crê em Jesus Cristo. E a promessa é essa, que no último dia o nosso corpo será plena e perfeitamente restaurado. Todos aqueles que já morreram desde Adão e que morreram em Cristo Jesus, morreram na fé, morreram como pessoas que creem nesse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta promessa deve ser crida, deve ser buscada, deve ser vivida. Devemos viver a nossa vida aqui nos alimentando dessa certeza de que no último dia o nosso corpo será tirado do pó da terra. O nosso corpo será restaurado à perfeição, à plenitude da perfeição, porque essa é a promessa que o Senhor Jesus faz para todos nós. E aqui no versículo 21, o apóstolo Paulo está falando dessa certeza para aquele que crê. Versículo 21, acompanhe na sua Bíblia, ele diz, o qual aqui é Jesus com o seu poder. Você crê nisso? Você crê que Jesus tem poder suficiente para restaurar o corpo apodrecido? Os ossos, revestindo de carne, e uma carne aperfeiçoada, um corpo perfeito. Ele diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Nosso corpo está humilhado por causa do pecado. Nosso corpo não é assim. Originalmente não foi criado assim. Mas por causa do pecado temos um corpo humilhado, que é corrompido pelo pecado. Ele diz, para ser igual ao corpo da sua glória. E isso é possível, ele diz, por causa da eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Não duvide do poder do Senhor Jesus Cristo. Não duvide do poder de Deus em Cristo Jesus.
de tirar da morte, de tirar do pó, de dar vida ao que não tem mais vida. Aliás, essa é a mensagem do vale dos ossos secos. Ali você tem descrita em detalhes a manifestação do poder de Deus sobre aqueles ossos secos, que não tem vida, não tem carne, não tem tendões. E o profeta vai descrevendo a maneira como o poder de Deus vai restaurando até a perfeição, até a plenitude daqueles corpos ali. Jesus Cristo é incrível, é espantoso como a Bíblia descreve o poder de Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Todo poder me foi dado no céu e na terra. A Bíblia diz, os profetas, profeta Isaías, não me falha a memória, para falar do poder de Jesus na sua volta, a sua glória, ele vai fazer uma comparação. Você acha que o sol hoje, nós concordamos com isso, o poder do sol é gigantesco, a luz do sol, o brilho do sol. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, o brilho da glória de Jesus, o sol se envergonhará e a lua também não dará a sua luz. Tamanha a glória, o poder da glória, ou o brilho da glória do Senhor Jesus Cristo. Você lembra quando Moisés desce do monte? Como é que está o rosto de Moisés? Brilhando. Reflexo da glória celestial, da glória do Senhor ali no Monte Sinai. O fato é, meus irmãos, que Jesus Cristo, Ele é o Todo-Poderoso. E não duvide do poder de Cristo de restaurar mortos. E essa é a promessa bíblica. 1 Coríntios capítulo 15 vai descrever a doutrina da ressurreição, de como os nossos corpos serão ressuscitados no último dia. Essa certeza nós devemos ter e devemos conduzir a nossa fé, a nossa vida neste mundo aqui com base nessa certeza. Então, para o crente tem algumas implicações também ter a certeza da ressurreição do último dia, da transformação do seu corpo, do aperfeiçoamento do seu corpo no último dia. A morte não é mais um desespero para o crente, porque ele sabe que o seu fim não é o túmulo, não é a destruição, não é o apodrecimento, mas ele morre na esperança da ressurreição do último dia. O nosso corpo será transformado pelo poder de Deus. Nós que vivemos com base nessa certeza da ressurreição, da transformação do nosso corpo, nós desfrutamos da esperança de nos reencontrarmos como povo de Deus, restaurados. Nós desfrutamos da certeza de que nós seremos ressuscitados, não mais para uma vida de sofrimento, de dores, de angústias, mas uma vida de perfeição, livre de todo sofrimento e do pecado. Por isso que é perfeito também, porque você não estará mais sujeito ao pecado, você será perfeito. Não haverá mais corrupção, mancha de pecado nenhuma. Um corpo perfeito quer dizer isso, na presença do Senhor. Um corpo revestido da plenitude, da santidade do Senhor Deus. Essa é a terceira e última certeza que eu deixo com vocês nessa noite. Dessas três certezas que nós devemos guiar a nossa vida. Porque são certezas inabaláveis, imutáveis. E nós devemos colocar toda a nossa esperança, toda a nossa fé e a nossa alegria de que a nossa morada é celestial, de que Jesus Cristo irá voltar para nos buscar. Se delicie nessa esperança, nessa certeza, e de que a morte não é o fim para você. Por isso não se desespere, morra na fé, morra confiando na doutrina da ressurreição, porque Jesus Cristo irá voltar para nos livrar do poder da morte, para a glória do seu nome. Amém.